Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Igor de Geografia, reforçando alguns conteúdos importantíssimos do nono ano. Dentre esses conteúdos, resolvi destacar aqui a Europa na perspectiva demográfica, para discutir as questões internas que envolvem a população europeia atualmente. Ok? Geralmente, quando a gente pensa em população europeia, vem à cabeça a imagem de uma população jovem, com excelentes indicadores sociais, com elevada expectativa de vida, sem problemas estruturais, sem problemas urbanos. Porém, precisamos ressaltar que alguns problemas são verificados na população europeia e que algumas características precisam ser destacadas quando analisamos o velho continente. Okay? Para começar a história, precisamos verificar o seguinte, que a maior parte da população é predominantemente adulta. A Europa passa por um processo que está relacionado a uma transição demográfica que ocorreu anteriormente, em que você verifica um aumento da população idosa e uma quantidade significativa de adultos em relação a uma baixa taxa de natalidade que vem se apresentando nos países, sobretudo da Europa Ocidental, ok? Essa baixa taxa de natalidade, de fecundidade, está relacionada a alguns fatores que você já viu em outros momentos, como maior participação das mulheres no mercado de trabalho, aumento do custo de vida, o desenvolvimento de métodos contraceptivos, um desenvolvimento da medicina. Então você tem tido aí nas últimas décadas uma redução da taxa de natalidade e um aumento da expectativa de vida. Sendo assim, você vai perceber também que a pirâmide etária dos países europeus ela vem passando por transformação. É a chamada inversão da pirâmide, que caracteriza um processo que nós também conhecemos como envelhecimento populacional. E o que é o envelhecimento populacional? É quando você tem um aumento da população idosa em proporção à população de jovem que vem diminuindo. Tudo bem? Então, em linhas gerais, você vai falar que a população europeia ela vai envelhecendo nas últimas décadas, tudo bem? Então a expectativa de vida está aumentando e a população jovem, a taxa de natalidade vem diminuindo. Esse é um fator chave para você compreender algumas características que envolvem políticas demográficas nos países europeus. Também é importante você lembrar que quando se trabalha Europa, precisa se reconhecer que existe uma grande diversidade cultural dentro dos países, com uma grande variedade linguística, com grandes variedades de costumes, práticas, religiões, porque estados formados como a Espanha envolvem ali processo de expansão territorial que acaba aglutinando, colocando no mesmo território nações diferentes, povos, grupos com costumes, características diferentes. E essa variedade cultural, quando não alimentada por uma representatividade, ela pode chegar a estimular o chamado separatismo. Então nós verificamos que na Europa existem movimentos separatistas que reforçam essa perspectiva que você precisa ter da diversidade cultural. O caso que está mais nos noticiários, o caso que está mais em evidência atualmente é o separatismo catalão. Por que a Catalunha tenta se separar da Espanha? Uma parte da população catalã luta pelo separatismo. Por alguns motivos que nós vimos. Por exemplo, a Catalunha se caracteriza como uma das regiões mais importantes economicamente falando, da Espanha. Mas não é só a questão econômica. Além do povo catalão reclamar que paga altos impostos e que teoricamente sustenta o país, você tem a questão nacional, a questão dos valores identitários da população. Então você está falando de um povo, de uma região onde você tem um grupo de pessoas que partilham de valores culturais em comum, valores históricos também. Então o povo catalão tem uma bandeira própria, tem um idioma próprio, o catalão, tem símbolos que os representam. Dentre esses símbolos que representam a Catalunha, você tem aí um grande destaque para o Barcelona, um clube de futebol, um dos maiores do mundo, onde joga aí talvez o maior jogador da atualidade, o maior jogador de futebol da atualidade, dois, é Lionel Messi, e esse clube, na verdade, ele faz parte desse processo também. Por exemplo, quando você analisa o estádio do Barcelona, você percebe essa frase. O Barcelona se considera mais que um clube. Por quê? Porque ele representa, de certa forma, o povo catalão, a nação catalã, ok? Tanto é que no seu uniforme ele carrega as cores da bandeira da Catalunha, o vermelho e o amarelo. E aí, o que vai acontecer? Mediante essas discussões e ao não sentimento de pertencimento
reconhecimento à Espanha, você vai ter movimentos separatistas dentro da região. Dentre eles, o que aconteceu em 2016, quando o povo catalão foi às urnas na realização de um plebiscito, votar em maioria pela separação do país. Só que vale ressaltar que a Espanha não aceitou. A Espanha não reconheceu a Catalunha como uma região independente, como um país independente. E para piorar a situação, pós-plebiscito e pós-recusa do governo espanhol, você tem a prisão de lideranças catalãs. Então cresce ali a insatisfação em relação ao governo espanhol, porque você tem presos que são lideranças da Catalunha, presos por motivos que estão relacionados ao separatismo da região. Outros casos de separatismo na Europa também chamam a atenção, vão estar presentes no nosso material, como o separatismo na Irlanda, onde você tem a Irlanda do Norte fazendo parte do Reino Unido e a República Democrática da Irlanda não. E aí você tem movimentos separatistas que culminam, por exemplo, em alguns momentos, com o aparecimento de grupos radicais, grupos que usam até de táticas terroristas para reivindicar suas ações. É o caso do IRA, beleza? Outra informação importante envolvendo separatismo que você pode dar uma olhada é o caso do País Basco, ok? Onde você também tem uma população com idioma próprio, com características históricas e culturais próprias que lutam pela separação. Uma situação também de extrema relevância nesse contexto é entender a questão migratória na Europa. Por quê? Você precisa perceber que atualmente a Europa ela vem desenvolvendo, discutindo questões que envolvem a entrada de imigrantes de outros continentes. E aí, nessa discussão, você tem pontos positivos e negativos favoráveis à entrada dos imigrantes. Você tem parte da população europeia defendendo a entrada dessas pessoas e uma outra parte dessa população contrária à entrada desses imigrantes. Ok? Quais são os fatores defendidos por quem é a favor da imigração? Vamos analisar? Por exemplo, vamos falar o seguinte, com a entrada dos imigrantes, nós temos um aumento da mão de obra. Em países onde o envelhecimento populacional já é uma realidade, onde no futuro vai faltar mão de obra, ter a mão de obra imigrante pode ser algo positivo. Também vão argumentar o seguinte, com a entrada do imigrante, nós temos aí uma expansão do mercado consumidor. Essas pessoas, quando trabalhando nos nossos países, vão poder consumir mais. E eu vou ter também uma arrecadação em outros serviços, em outros recursos. Também preciso reconhecer que com a entrada do imigrante teremos um rejuvenescimento da população e um pluriculturalismo. Então, algumas partes, alguns grupos políticos vão defender a entrada dos imigrantes no continente europeu, vão receber como algo positivo. Entretanto, grupos contrários, grupos mais conservadores, adotarão justificativas como o aumento do desemprego. Esses imigrantes não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho, então o desemprego vai aumentar. E, além disso, teremos mais gastos sociais com a presença desses imigrantes, gastos com moradia, por exemplo. A violência vai aumentar, a qualidade de vida vai ficar cada vez pior. Então você tem uma discussão até hoje muito grande entre grupos favoráveis e contrários à entrada de imigrantes, ok? Também é preciso lembrar sempre que esses imigrantes, eles não são presentes no continente europeu só nesse século. Você precisa entender que existe um contexto histórico. Por exemplo, a Europa após a Segunda Guerra Mundial atraindo imigrante porque precisava de mão de obra na reconstrução dos seus espaços territoriais, ok? E é legal e é importante você lembrar sempre que muitos imigrantes presentes no continente europeu, que já vivem lá, e outros que estão chegando atualmente, são tratados de maneiras preocupantes, que contribuem ali, que na verdade são tratados com preconceito, com discriminação. É o caso da xenofobia, ok? Então precisamos lembrar sempre que os imigrantes, em número infelizmente cada vez maior, sofrem com a xenofobia no continente europeu, ok? E além disso, temos uma questão relevante e importantíssima, que é considerar também os atuais fluxos de refugiados que vão tentar chegar à Europa buscando a sobrevivência, buscando principalmente uma ajuda humanitária. Tudo bem? Então,
deem uma olhada nesses assuntos, porque eles são importantes para você montar um raciocínio, um conhecimento em relação à Europa. Um abraço a todos, galera. Tchau, tchau.